Então, livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Vamos lá. Estamos dando sequência às palavras do outro anjo forte. Os irmãos devem se recordar, que nós estudamos no capítulo 10 do livro do Apocalipse. João se vê nesse momento em Jerusalém terrestre, medindo o templo. E isto significa limitar o local e o número de pessoas que nele estarão na segunda metade dos 7 anos de tribulação. Olha que interessante. Se formos agora para Israel, não vamos encontrar o templo. Vamos encontrar ruínas, um muro. Nada mais que isso. Mas o texto está dizendo que o templo é visto por João, e o templo terrestre. Então, será algo de extraordinário. O templo será reerguido em Israel. E essa palavra irá se cumprir. E nós cremos que as pessoas que estarão no templo são os 144 mil judeus, mas cabe no templo, pastor, 144 mil pessoas? Acredito que não. Porém, como foi no passado, deverá voltar a ocorrer. O povo se reunia em sinagogas, era como uma extensão do templo, tá bom? Então nós temos o templo sede, temos as sinagogas, que é como uma extensão do templo. Então quem vai se reunir neste templo são os 144 mil judeus, que o livro do Apocalipse aborda, serão salvos no período da grande tribulação, reconhecendo ao Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. E por que são os judeus que estarão no templo? Porque os demais, os cristãos, a igreja, os que aceitam, ou melhor dizendo, os que aceitarem ao Senhor Jesus Cristo durante o período da grande tribulação, porque a igreja não estará mais aqui, a igreja já foi arrebatada, estes serão martirizados e estarão adorando ao Senhor no templo celestial. Os irmãos já puderam ter a oportunidade de nós comentarmos para vocês, quando é dito, quem são estes? Estes são os que vieram de grande tribulação. São aqueles que serão martirizados durante o período da grande tribulação, que estarão no templo celestial adorando ao Pai. E os demais, que se trata da igreja, são aqueles que foram arrebatados, juntamente com aqueles que foram ressuscitados quando Jesus Cristo retornou para arrebatar o seu povo na primeira fase de sua segunda vinda, que foi de uma forma secreta, como está em Tessalonicenses. Então, leia isso, irmão, vai ser interessante para vocês. Apocalipse, capítulo 7, versículos de 13 a 15, e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, irmãos, celestial. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Então fica aqui, como eu havia falado, que quem estará no templo terrestre são os judeus, os remanescentes, os que serão salvos durante a grande tribulação, que reconhecerão Jesus Cristo como Messias. E aquelas pessoas, os estrangeiros, os gentios, que serão salvos durante o período da grande tribulação, são estes que trata o Apocalipse, capítulo 7, versículos de 13 a 15, que nós acabamos de ler. Bom? Vamos então para o versículo de número 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Bom, o átrio não era o lugar sagrado, Por isso ficou liberado às demais pessoas, pelo período restante da grande tribulação, ou seja, por 42 meses, ou
3 anos e meio. Isto é exatamente a metade da semana. Quando eu falo em semana, eu estou falando de um período de anos e não de dias, tá? Então, é um período de 7 anos de grande tribulação. E esse assunto aqui está ocorrendo na metade da semana de anos, tá? 3 anos e meio, tá? Ou 42 meses, tá bom? Isso está onde, pastor? Lá no livro de Daniel, capítulo 9 e o versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Este quem? O anticristo. Tá? Então Daniel está falando do anticristo, e ele, ou seja, o anticristo, firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Vamos então para o versículo de número 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O outro anjo forte, que nós tratamos dele, no capítulo 10 do Apocalipse, agora diz que dará poder às 2 testemunhas, para que profetizem sobre a terra, pelo mesmo período do versículo anterior, ou seja, 3 anos e meio, tá bom? Vamos seguir. Mas afinal, quem são estas 2 testemunhas, tá? Quem são essas 2 testemunhas? Alguns afirmam que se trata do Antigo e o Novo Testamento. Não é muito provável, mas há pessoas que pensam que as 2 testemunhas estão representando aqui o Antigo e o Novo Testamento. Outros creem que são Enoque e Elias, tá? E outros ainda sugerem que seja Moisés e Enoque. Há outros que apontam para 2 nomes, Elias e Moisés. Bom, temos que saber com certeza quem são? Não temos como saber. Porém, farão sinais extraordinários na terra. É curioso que aquelas pessoas que pensam que seja Enoque e Elias, eles citam esses 2 nomes porque estas 2 pessoas não experimentaram a morte. Nós vamos ver aqui em diante que essas 2 testemunhas serão mortas. Então, se é Enoque e Elias, eles serão mortos durante a grande tribulação, e assim se cumpriria que ao homem está ordenado morrer. Então, este é o pensamento das pessoas que pensam que é Enoque e Elias, porque Enoque e Elias, segundo a Bíblia, é óbvio, não experimentaram a morte, tá bom? E outros pensam que é Elias e Moisés, por causa dos sinais que vão ocorrer, que houve uma grande semelhança entre estes 2 grandes profetas. Mas não temos como saber ao certo quem são, tá? E o texto fala em vestir-se de pano de saco. Vestir-se de pano de saco é saco mesmo de trigo, essas coisas, tá? Vestir-se de pano de saco significa vestir-se de lamento, de tristeza ou luto, porque durante o período que estarão profetizando, muitos irão recusar, se não a maioria, irão recusar a sua palavra, a sua mensagem, tá bom? Versículo de número 4. Estas são as 2 oliveiras, ou seja, estas 2 testemunhas, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. Tá? Então, com relação à identidade das 2 testemunhas, temos apenas esta pista. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. O autor do Apocalipse, ele cita nesta passagem, indiretamente a Zacarias, isso mesmo, o profeta Zacarias,
que ao referir-se a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, identifica-os como os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Isso está escrito em Zacarias, capítulo 4 e o versículo 14, tá? Os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Irmãos, oliveiras nos lembra o azeite. Azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. E os castiçais, tratados nesse versículo, a luz de Cristo. Então nós temos aqui o Espírito Santo e nós temos a Cristo. E esta é a missão das testemunhas: profetizar o reino de Cristo, que se estabelecerá em pouco tempo, passado esses 3 anos e meio, com demonstrações do poder do Espírito Santo e refletindo a luz de Cristo em meio às trevas da grande tribulação. Por isso estão falando sobre o castiçais, tá? E por isso estão falando da oliveira, tá? O óleo, o azeite, o Espírito Santo interagindo e também a luz do Senhor Jesus Cristo interagindo para o cumprimento da mensagem das testemunhas, das duas testemunhas, tá bom? Vamos ler então Zacarias, capítulo 4, versículo de 1 a 6, e que é esta passagem que João está se referindo, tá bom? Neste versículo que nós acabamos de ler. Vamos lá. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras. Olha que interessante, né? João falando que essas 2 testemunhas são 2 oliveiras, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Esta profecia é conhecida como a profecia de referência dupla. Ou seja, o que é uma profecia de referência dupla? Em um primeiro momento ela tem um cumprimento, e depois ela tem um segundo cumprimento em um futuro, que pode ser até distante, tá? Então nós vemos, em um primeiro momento, a realização dessa profecia de Zacarias em Zorobabel e Josué. E em cumprimento final, observamos também referir-se às 2 testemunhas do Apocalipse, que é o que nós estamos tratando hoje aqui, tá? Então são 2 testemunhas, 2 homens que Deus vai levantar na metade da semana de anos. O que é isso? Haverá um período de 7 anos de tribulação na terra. Quando chegar a metade do período, ou seja, depois de 3 anos e meio, estas 2 testemunhas levantadas por Deus começará o seu ministério, tá? Então temos outras profecias igualmente de referência dupla na palavra de Deus, e é bom deixar isso claro para toda vez que você for estudar a palavra de Deus, você vai observar que muitas profecias são de referência dupla. Ela tem um cumprimento já histórico, que aconteceu na época, e ela tem um cumprimento futuro. Então Deus vai, através dessa profecia, levantar 2 homens que vão fazer proezas, sinais e pregar as maravilhas de Deus, tá? Durante o período da grande tribulação, ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio. Vamos lá, versículos de número 6 e versículos de número 5 e versículo de número 6. E se alguém lhes quiser fazer mal, aqui está se referindo às 2 testemunhas, tá? E se alguém lhes quiser fazer mal,
fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. É por isso alguns pensam, que seja Elias e Moisés, porque são sinais semelhantes ao que eles fizeram no passado. Está aqui, irmãos, mais uma prova de que ninguém pode tocar nos filhos de Deus. Por mais que o anticristo estivesse furioso, ele não poderia fazer nada sem que Deus o permitisse. Observe a incrível semelhança dos sinais das duas testemunhas que elas realizarão com Moisés e com Elias, como acabamos de falar. Isso nos lembra João Batista também, na obra chamada, que fora chamado de Elias, Não é que era o Elias, mas com o poder que tinha Elias, os sinais semelhantes, devido às características do seu ministério. Confira depois com Malaquias capítulo 4, versículo 5, e com Mateus capítulo 11, versículos 13 e 14, que você vai observar essas semelhanças que nós estamos falando aqui. Vamos lá, versículo de número 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Trágico, irmãos? Deus levantar duas testemunhas cheias de poder, demonstrando o poder de Deus, a força de Deus. Pessoas vão morrer, sinais, pragas, águas converterem em sangue, coisas terríveis. Todo mundo está observando aquilo e mesmo assim não darão crédito ao Senhor Deus, Perceba que enquanto essas testemunhas testemunhavam, a besta, o anticristo, nada podia fazer. Só foram mortos quando encerraram a sua missão. Portanto, irmãos, ninguém que está a serviço de Deus é tirado da terra sem que o Senhor encerre a missão que lhes confiou na vida de cada um. Então, fique em paz, você que é um crente em Cristo Jesus, você que tem o Espírito Santo na sua vida, você é guiado pelo Espírito Santo, você que tem Deus em seu coração, você não vai morrer antes da hora. Deus tem uma missão para cumprir através da sua vida, e a sua hora só vai chegar quando Deus o permitir. Aqui estas duas testemunhas, irmãos, foram covardemente ceifadas, mortas pelo anticristo. Que triste, Dois homens de Deus que vieram para testemunhar, para pregar a palavra de Deus, com demonstração de sinais e prodígios, e mesmo assim, essas testemunhas serão assassinadas pelo anticristo. Terrível, irmãos, terrível. Versículo 8. E jazerá o seu corpo, ou seja, os corpos das testemunhas, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Na verdade, irmãos, a grande cidade é Jerusalém, que é chamada neste momento de Sodoma e Egito, ou seja, de cidade do pecado, onde se matam os enviados de Deus, Foi apelidada de Sodoma e Egito, onde se mataram muitos, os servos do Senhor, cidade do pecado. Vamos continuar. Então aqui está dizendo que os corpos das testemunhas ficarão ali, Todo mundo olhando, dando risada, zombando das duas testemunhas que foram brutalmente assassinadas pelo anticristo. Versículos 9 e 10. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Olha a vergonha, irmãos, terrível. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Olha só, irmãos, parece que não é muito diferente do que acontece hoje,
Você que prega a palavra de Deus, você que fala do amor de Cristo, as pessoas zombam de você, querem destruir a nossa fé, querem acabar com os valores cristãos. Ainda hoje eu vi 2 deputados discutindo aqui na Câmara Legislativa de São Paulo. Eram 2 deputados discutindo, e quando foi a vez de um deputado de esquerda falar, ele começou a zombar da nossa fé, da fé dos crentes em Cristo Jesus. Irmãos, se essa gente pudesse, eles matariam todos nós, sem nenhum remorso. Não fazem isso porque vão presos, e porque não chegou a nossa hora. Tá? Enquanto as testemunhas estavam testemunhando e não chegou a hora, não cumpriram a missão, o anticristo não pôde fazer nada. Mas depois de cumprir a missão, o anticristo veio com a permissão de Deus matar as testemunhas, e deixaram por 3 dias e meio putrefando, apodrecendo, todo mundo dando risada, todo o planeta zombando, até trocava presente para comemorar. Os cadáveres das 2 testemunhas iniciarão o processo de decomposição, irmãos, diante das vistas de todos os homens anticristãos dessa terra. E temos outras profecias igualmente de referência dupla na palavra de Deus, tá? E é bom deixar isso muito claro. Então, será um momento terrível ver essas pessoas, né, que testemunharam da palavra de Deus ser mortas desta maneira tão covarde e brutal. Irmãos, provavelmente serão exibidos pela televisão, muito provavelmente pela internet, por computadores, né? Não permitirão que sejam enterrados, provavelmente para que tenham bastante tempo para zombar das testemunhas de Deus e consolidar o poder do anticristo. Lé do engano, maior é Deus, maior é nosso Senhor. Olha só o que virá agora, presta atenção, versículo 11, presta atenção. E depois daqueles 3 dias e meio, que as 2 testemunhas estarão ali putrificando no chão, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu um grande temor sobre os que os viram. Irmãos, note que 3 dias e meio aqui são literais, né? Agora imagine o mundo zombando das 2 testemunhas mortas, e de repente vê-las se levantando da morte, irmãos, aleluia! Acabou a zombaria, acabou a arrogância humana, Deus entrou em juízo, e agora a conta será cobrada. Aqueles 2 cadáveres putrificando no chão, eles vão receber o Espírito de vida que vem de Deus, e eles vão se levantar, aleluia. Versículo de número 12: e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Que coisa espetacular, irmãos! Não tem filme de Hollywood que se compare a isso. Grande obra, grande poder manifesto do Senhor Deus na terra, aleluia. Isso me faz lembrar que um dia, irmãos, nós também ressuscitaremos ao ouvir a voz do nosso Mestre. Porém, neste contexto, a diferença é que os inimigos verão a partida das 2 testemunhas. Versículo de número 13, glória a Deus. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glória ao Deus do céu. Dê glória a Deus. Quando você estiver aqui na igreja, dê glória a Deus. Quando você estiver em seu trabalho, dê glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Dê a Ele toda a honra e toda a glória e todo o domínio pelo século dos séculos. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não tiveram como deixar de reconhecer que Deus é Deus, tá? O Todo-Poderoso. Versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá.
O texto continua, irmãos, advertindo de que Deus não está brincando de ser Deus. Quando diz que executará o seu juízo, Ele os executará. Olhe agora, versículo 15. E tomou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. O reino de Jesus, irmãos, se estabelecerá assim que se cumprir o sétimo juízo das trombetas. Vamos ler agora os versículos de número 16 até o versículo de número 18. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequeno e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Irmãos, os 24 anciãos, que são os representantes dos crentes do Velho e do Novo Testamento, se emocionam por observarem a iminência do estabelecimento do reino de Cristo e da justiça de Deus, e por isso glorificam o nome santo do Senhor. Tá? Versículo de número 19, o derradeiro, né? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Irmãos, o literal Santo dos Santos é aberto. A invisível presença de Deus que experimentamos na terra, agora de uma maneira extraordinária, passa a se tornar visível. O que tínhamos por símbolos das coisas celestes, agora passam a ser reais, e diante desta tão tremenda realidade, há manifestações da criação da natureza e do cosmo. Isso é tremendo. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20, para então encerrarmos o comentário do capítulo 11 do Apocalipse. Hebreus 10, 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Oh, bendito seja o nome do Senhor Deus. Glória a Jesus. Vai chegar a nossa vez, a tua vez vai chegar. Aleluia.